sim para incluir generais golpistas e um ex-presidente autoritário, filhote da ditadura, genocista e fascista. É isso que está acontecendo aqui agora, do dia 30 de outubro até a data de entrada em vigor desta lei. Mas vocês é que estão desesperados. Perderam a eleição no voto popular em 22. Bolsonaro se tornou depois inelegível. Num julgamento histórico semana passada, generais golpistas e Bolsonaro foram condenados. Ele está preso nesse momento. A maior parte do povo brasileiro é contra a anistia e entende que o julgamento contra Bolsonaro foi correto. Olá pessoal, seja muito bem-vindo em nosso canal. Acaba de chegar uma nova notícia bombástica lá de Brasília. Está pegando fogo, o Brasil inteiro parou tudo para ver isso aqui. Você que estão chegando agora, já se inscreve no nosso canal, já ativa o sininho para não perder a notificação. Todos os dias tem vídeos novos aqui para vocês. Já deixa seu like que ajuda nós demais a subir o nosso conteúdo para chegar para mais pessoas. Já deixa seu comentário o que tá achando do vídeo, de qual cidade você é, porque eu vejo todos os comentários. Eu deixo o coraçãozinho lá e comento também no seu comentário. Vamos aqui deixar os créditos para a Revista Oeste da plataforma YouTube. E sem mais enrolação, vamos para o vídeo que está pegando fogo, está bombástico. Assista até o final para você não perder esse conteúdo, porque está pegando fogo. Dia de decidirmos, será que Hugo Mota vai de fato cumprir a sua palavra e pautar a urgência? Ao que tudo indica, sim. Ontem já tivemos movimentações, articulações inclusive de partidos importantes do PP, de Arthur Lira, que já temos a informação que já estaria indicando um nome para a relatoria do PL da anistia. Eles querem que seja um nome, a exigência do Centrão para apoiar o PL da anistia é que seja um relator de partido de centro. E o nome até o momento é de Tião Medeiros. Perfil do Tião Medeiros, ele foi eleito pela base bolsonarista. Ele é considerado de direita, conservador, atua no agronegócio, já foi presidente da Comissão de Agricultura e a oposição até considera que é um bom nome, caso ele venha relatar então o PL da anistia. Outro ponto importante, não temos texto, o texto ainda não foi apresentado e isso parece que faz até parte agora de uma estratégia para que a urgência, sendo pautada hoje, haja mais chances dessa urgência ser aprovada aqui no plenário. Outro detalhe importante é que hoje foi definido que a votação vai ser virtual, ou seja, os deputados não necessariamente precisam estar aqui presencialmente no plenário para votar. E isso foi definido antes, foi até um pedido da base aliada ao governo, porque hoje eles estão até discutindo nesse momento na ordem do dia, uma MP, a medida provisória do presidente Lula, que tem o efeito de dar desconto na folha ali, aliás, desconto na conta de energia para as famílias mais carentes. Então, esse foi até um pedido da base aliada ao governo para a votação de hoje ser virtual, porque eles acharam que assim tem mais chance de aprovar a MP do Lula, que tem essa medida populista ali, que beneficia aqueles que mais precisam a ter descontos na energia. Só que, o que a oposição calculou no momento? Que ia acabar ajudando também a aprovação da urgência do PL da anistia, porque assim diminui o desgaste e aumenta a pressão também para que os parlamentares votem de onde eles estiverem, então isso pode beneficiar. O que eu apurei agora há pouco, eu conversei com a líder, ainda líder da minoria, até que Hugo Mota chancele a entrada de Eduardo Bolsonaro para esse posto. A Caroline Detoni, ela conversou conosco aqui agora há pouco no Salão Verde e disse que está muito confiante com a aprovação. A gente tem um trecho aqui em relação à possibilidade da urgência ser votada ainda hoje. Vamos ver. Nós temos uma perspectiva de que temos os votos para aprovar a urgência. Mas isso é só na hora que a gente vai saber. Mas pelos nossos cálculos, pelos apoiamentos declarados pelos líderes partidários, temos a convicção de que queremos aprovar a urgência no dia de hoje.
E esses mesmos líderes partidários vão se reunir daqui a pouquinho, assim que a MP, que diz respeito aos descontos ali na conta de energia elétrica for votada, eles vão se reunir com o presidente da Câmara, Hugo Mota, para decidir se vai entrar na pauta ou não do dia a questão do PL da anistia, sem texto mesmo. E eu já tirei, inclusive, essa dúvida, porque até então achávamos que o texto deveria ser apresentado para daí votar a urgência, mas não, isso não é uma exigência. Então, ao que tudo indica, teremos a votação da urgência sem a apresentação do texto. O texto só deve ser construído após a urgência ser aprovada e já tem o número de assinaturas suficientes, mais de 260 parlamentares apoiando, então, o PL da anistia. Agora, um novo capítulo, a gente pode estar conversando amanhã sobre essa questão do texto que vai ser costurado ali junto com o Centrão, Geise. E há uma resistência em relação a ser uma anistia ampla, geral e restrita, principalmente no que diz respeito a beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, viu? Berê, outro assunto que toma conta do noticiário é a chamada PEC da blindagem. A proposta passou em primeiro e segundo turno na Câmara dos Deputados. De um lado, fala-se em proteção a corruptos, de outro, um escudo contra os abusos de autoridade do STF. Qual que é a repercussão que está aí no Congresso? O que está rolando aí no Congresso? Lembrando que teve a derrubada do voto secreto na madrugada, Berê. Isso mesmo, Geise. Teve a derrubada da questão do voto secreto durante a madrugada, mas hoje pela manhã eles retomaram a votação dos destaques, dos complementos do texto que foi aprovado no dia de ontem. E aí acabou ficando decidido o seguinte, que o voto será secreto quando os parlamentares tiverem que decidir algum tipo de processo que o parlamentar venha a responder no Supremo Tribunal Federal. Então, quando for para a Câmara aqui decidir sobre processos, processos em que parlamentares sejam incluídos, quem estiver participando da votação, os deputados poderão votar em secreto. Esse texto já passou em 2 turnos no dia de ontem, com um placar amplo, aí 353, como vocês estão conferindo junto comigo na tela, mas aqui no Senado pode encontrar maiores resistências, então não há garantias de que a PEC das prerrogativas, ou PEC da blindagem, como a esquerda vem chamando, isso porque eles vão acabar, se aprovada, tendo ali uma barreira a mais, já que eles sempre acionam o STF quando querem perseguir opositores, e é justamente isso que a oposição defende. Na verdade, eles querem ter uma proteção, uma camada a mais de proteção, isso porque já tivemos episódios aqui de gabinetes, sofrendo busca e apreensão, sem nenhum tipo de autorização do parlamento, o que é visto, claro, como até uma interferência, um desrespeito entre os poderes. Então vamos acompanhar como será a recepção aqui dos senadores, mas tem senadores, a exemplo do Cleitinho, com quem eu conversei ainda hoje, ele falando que já não apoia, ele é um parlamentar de direita e não apoia o que ele considera que é a PEC da blindagem. Então, assunto polêmico e bastante dividido aqui, divide opiniões entre os partidos, inclusive da oposição. Geise. Muito obrigada, Berenice Leite, pelas informações aqui no nosso Jornal da Oeste, segunda edição. Até amanhã. A gente também tem a fala do deputado Marcon em relação à PEC da blindagem. Estão vendendo que a tal da PEC da blindagem é para defender corruptos. Olha, dizer que o PT quer processar corrupto, quer investigar corrupto, é um negócio tão absurdo que o PT, todo mundo sabe, é o partido mais corrupto do país. E o PT se colocou contra a PEC da blindagem, que estão chamando. E ela é da blindagem mesmo, porque ela blinda parlamentares como eu de emitir opiniões que o Alexandre de Moraes e o STF não gostem e que eles possam me processar. Marina Helena, quero te ouvir a respeito dessa questão, porque o debate em voga é justamente se ela é a PEC da blindagem ou se ela é a PEC das prerrogativas. Os fatos que nós temos até agora é que, de fato, o Centrão tem um interesse, digamos, extraordinário e curioso em relação especificamente a essa pauta, ao passo que não tem o interesse pelo PL da anistia, que é o que resolveria parcialmente o problema de liberdade do nosso país, tendo em vista os presos políticos, principalmente os presos políticos do 8 de janeiro. Esse é o primeiro ponto. E outra informação, Marina, só para a gente colocar aqui para nossa audiência, e já quero te ouvir a respeito disso, é que desde a nossa Constituição de 88 até 2001,
a lei era exatamente dessa forma, ou seja, o Congresso tinha que dar aval para investigar os deputados, os parlamentares, senadores, enfim. E houve somente uma investigação durante esse tempo, de 88 até 2001. Então, uma única investigação dentro de mais de 250 pedidos. Então, o que se levanta no momento nesse debate é, será que isso de alguma forma ajudaria, por exemplo, o narco-estado, que a gente sabe que tem um braço dentro do próprio Estado, se infiltrando ali no Congresso? Então, é o debate do momento. Gostaria de te ouvir a respeito. Bom, em primeiro lugar, a gente não pode ter uma ideia utópica, eu acredito, de país e não se basear na realidade. Eu pergunto aqui para a nossa audiência, qual corrupto que está preso, né? Quem aí do crime organizado que tá dentre os parlamentares que foi condenado, né? Então a gente realmente não vê isso. O que a gente vê de fato hoje no Brasil é um Congresso completamente refém do STF. Essa que é a grande verdade, que chantageia o tempo inteiro. A gente vê aí, inclusive, com recados claros na mídia tradicional. Então, quem votar assim ou assado, né, vai ser punido, né? Eles falam isso abertamente. Então, o que a gente tem hoje é um Congresso completamente refém do nosso judiciário. Então, eu não vejo o projeto como, né, algo bom em termos de acabar com a corrupção ou qualquer coisa assim, mas na verdade, na prática é que ninguém é condenado por corrupção no Brasil. Essa que é a grande realidade. Nenhum parlamentar está preso por isso. Então vamos ao que acontece de fato. O que acontece de fato hoje é que você não pode ter um poder que deveria ser o freio e contrapeso dos abusos do judiciário, por exemplo, o Senado, sendo julgado por ele, porque isso não existe em nenhum lugar. O ideal, o ideal, né, nos sonhos, era acabar com o foro privilegiado e você definitivamente não ter o STF julgando os parlamentares. Ideal, mas não foi isso que se conseguiu. Então eu vejo que, apesar dos pesares, isso aí dá uma chance para a gente ter um Congresso mais independente, que não seja chantageado pelos ministros como é hoje, porque hoje a gente tem, de fato, um poder que está acima de todos os demais. Isso é o que a gente vê no dia a dia. Outra coisa que me chamou muita atenção, a pedido de alguns dos deputados, foi feito um monitoramento, né, por advogados dos processos hoje no Supremo. E aí, gente, 4 em cada 5 processos hoje no Supremo são contra parlamentares de direita. E 3 em cada 4 processos são por corrupção? Claro que não. São pelo que eles postaram nas redes sociais. Ou seja, por delito de opinião, que nem existe na nossa legislação, ainda mais a imunidade parlamentar, que garante esse direito à opinião, a votos, né? Então, a gente está vendo tudo isso ir para o espaço. Então, eu vejo que, assim, está longe do ideal, mas pior do que o regime atual, acho que é difícil ficar. Serrão, quero te ouvir também a respeito. Fazer com que o Brasil volte a andar em conjunto. E por isso, politicamente, senhor presidente, peço aos colegas parlamentares que possamos andar juntos na aprovação de uma anistia que pacifique o país. Este é o aspecto político. O aspecto jurídico, senhor presidente, que também nos move, é o aspecto da correção das injustiças, da falta de individualização de condutas, das prisões ilegais, das perseguições políticas. O Brasil não merece isso. Aliás, como tantas vezes no passado já demonstrou não merecer, ao aprovar anistias, quando também, em certos momentos, ocorreram excessos, ocorreram injustiças. Portanto, senhor presidente, aspecto político da pacificação, aspecto jurídico da busca da justiça. Aliás, muitos não merecem sequer anistia, merecem mais. Anulação de processos, que cada vez está mais claro, foram processos que não seguiram o rito correto, determinado pela Constituição e pelo Estado de Direito. Mas para concluir, senhor presidente, política, justiça
mas principalmente humanidade. Se tivéssemos já votado, não teríamos perdido tanto tempo, tantos momentos que pessoas simples perderam no convívio familiar, inclusive até mesmo vidas se perderam. E o maior exemplo disso foi o Clesão, que faleceu na Papuda sob a custódia do Estado. Injustiça, senhor presidente. Por humanidade pedimos a todo este plenário, aos homens de bem, que deixem ser tocados os seus corações, para que o Brasil possa viver em paz, com justiça e com humanidade. Anistia já! Absurda essa proposta de anistia para aqueles que participaram, apoiaram e financiaram uma tentativa de golpe de Estado. Do jeito que o texto está escrito, é sim para incluir generais golpistas e um ex-presidente autoritário, filhote da ditadura, genocista e fascista. É isso que está acontecendo aqui agora, do dia 30 de outubro até a data de entrada em vigor desta lei. Mas vocês é que estão desesperados. Perderam a eleição no voto popular em 22. Bolsonaro se tornou depois inelegível. Num julgamento histórico semana passada, generais golpistas e Bolsonaro foram condenados. Ele está preso nesse momento. A maior parte do povo brasileiro é contra a anistia e entende que o julgamento contra Bolsonaro foi correto. Eu estou sereno e tranquilo junto com o campo democrático, porque eu sei que vocês podem até rir hoje, mas vão perder semana que vem, vão perder no horizonte da história. A risada sarcástica dos golpistas de hoje não se sustentará. E, senhor presidente, hoje o senhor está assinando um atestado de louvor aos ditadores. Não existe pacificação com impunidade. Não existe pacificação através de anistia para golpistas. E falar em condições humanitárias chega a ser bizarro. Todos os dias a juventude preta, favelada e periférica é massacrada nesse país. Nunca se fala em condições humanitárias. Bolsonaro, aquele que é desumano, que riu do sofrimento do povo sem oxigênio no contexto da pandemia, aquele que zomba das mulheres, dos negros, dos pobres, dos trabalhadores, das pessoas com fome, ele está em prisão domiciliar, senhor presidente. E o senhor vem falar em condições humanitárias. Olha para o povo brasileiro na escala 6x1. Olha para o povo brasileiro querendo sobreviver com dignidade. Não tem nada de pacificação. Não tem nada de respeito a condições humanitárias. O que está sendo feito aqui hoje é um absurdo, é um esculacho, é um sarcasmo. Mas eu insisto, isso não vai perdurar. Por Frei Tito de Alencar Lima, por todas as pessoas torturadas pela ditadura militar desse país, por todas as pessoas que deram o sangue pela nossa democracia. Sem anistia, golpistas e fascistas podem rir hoje, mas vão perder no trem da história. Coragem ao campo democrático. Orientação de bancadas, como vota o PL? Líder presidente. Como vota o PL? PL não vai orientar? Presidente, depois de 2 anos de muita luta, presidente, eu gostaria de ter silêncio do outro lado para que os membros do PL possam ouvir a orientação, presidente. Presidente, pudesse voltar 1 minuto, por favor? Presidente, depois de 2 anos de muita luta, de muito sofrimento, depois de 2 anos testemunhando o sofrimento de centenas de famílias, de milhares de brasileiros, de manifestações, de articulações, finalmente nós chegamos no momento que pode marcar a história do nosso país. Um momento que pode significar uma luz no fim do túnel de um período muito sombrio que esse país está passando. Um pouco de alento para as pessoas que estão presas ilegalmente, prisioneiros políticos, presidente. É por isso que hoje
eu tenho orgulho de vir aqui nesse microfone, em nome de todo o PL, de todo brasileiro de bem, de todo cristão, de todo mundo que quer ver uma nação livre, presidente. O PL orienta sim. Obrigado. Valeu. A presidência solicita às senhoras deputadas e aos senhores deputados que registrem os seus votos. Está iniciada a votação. Eu junto o tempo de... Eu peço... Vamos aqui para mais uma nova informação que acaba de chegar aqui para vocês. Kassab volta a manifestar apoio à anistia e diz que a questão está resolvida. Figura-chave do Centrão, o líder do PSD, respondeu de forma favorável ao ser abordado por Valdemar de Costa Neto, do PL. O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, manifestou apoio explícito à proposta de anistia a condenados e investigados por envolvimento nos atos de 8 de janeiro. A declaração, segundo o registro do portal Metrópolis, foi feita nesse sábado, durante participação dos Rocas Festival. Evento volta ao setor de equilíbrio realizado em Itaú, no interior de São Paulo. Kassab entregou um painel ao logo do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, com mediação do deputado estadual Tomi Abduch, republicano ligado à base bolsonarista. Durante o combate, Valdemar cobrou publicamente uma definição do PSD sobre o projeto da anistia que tramita no Congresso Nacional, cuja eventual aprovação pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, considerado aos 27 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal, STF. Em resposta, Cannabis afirmou: para mim, essa questão está resolvida. A situação favorável à anistia. A fala foi recebida com aplausos por Valdemar, que tem pressionado pela unificação de partido do centro-direita em torno da pauta. A posição de Kassab deve turbinar a mobilização política em curso por parte de legendas do centrão e da direita institucional em defesa da anistia. A proposta tem aliados em Brasil, com apoio entre lideranças partidárias, sobretudo depois da condenação do STF. No Congresso, deputados e senadores articulam a volta da medida ainda nesse segundo semestre. Então esse foi o vídeo. Se você gostou desse conteúdo, já deixa seu like, já se inscreve, ativa o sininho para não perder a notificação. Todos os dias tem vídeo aqui para vocês. E muito obrigado por chegar até o final. Seu comentário ajuda nós demais também. Comente aí o que você achou do vídeo, de que cidade você é. Eu vou deixar o coraçãozinho no seu comentário. E vou ver e vou comentar também o seu comentário. E até o próximo vídeo.